Erivelton Reis estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações e trazendo a palavra de Deus para os sedentos. Eu sou um sedento da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos, ó Deus, neste momento, que o Senhor possa falar conosco, usar a vida do preletor, Senhor meu Deus, nesta noite. Diácono Erivelton, Senhor, que o Senhor possa usar como canal de bênçãos, ó Pai, neste momento, ó Pai, a falar aos nossos corações. Fale conosco esta noite, ministre em nós a Tua palavra, Senhor. Faça o Teu querer, o Teu propósito sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar em seus lugares. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos reunidos em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Alexandre, pastor desta igreja, deste ministério, missionária Ana Paula, Gustavo, Guilherme, todos os irmãos, irmão Inácio, todos os irmãos que se acham aqui adorando a Deus juntamente com o pastor Alexandre. Nós vemos aqui a bandeira de vários países, né? O Japão, Brasil, Inglaterra, USA, França, Alemanha, Itália, Coreia do Sul e Argentina, né? Bandeira das nações, faltam muitas outras. Creio que teria que colocar em toda a sala, se quiséssemos assim representar as nações pelas micro bandeiras que aqui foram expostas pelos irmãos neste culto de missões. Missões é algo que faz parte da minha vida, faz parte do meu ser e do meu coração. E tenho certeza de muitos que aqui estão, seus corações também ardem por missões, pela obra missionária, pela obra de Deus. Mas antes de cantar, de pregar, eu quero cantar. Glória a Deus. Eu mandei um playback pro Guilherme, não sei se dá para ele colocar. Eu não conheço muito bem a letra do hino, é um hino bem antigo, um hino missionário. E hoje me deu vontade de cantar este hino, ouvi no YouTube os cantores lá adorando a Deus, e eu conheço a melodia e resolvi cantar. E com o auxílio da letra. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. O valor de uma alma. Você sabe o valor de uma alma? Ouça este hino. Aumenta mais um pouquinho, por favor. Pode aumentar mais. Glória a Deus. Aleluia. O irmão que souber pode cantar comigo. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos do mundo poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comprar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando, devemos buscar as almas que Jesus comprou. Aleluia, aleluia. Irmão,
Quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. E às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente canta com playback e o tom é bem mais alto do que o que a gente alcança, né? E a gente sofre para chegar lá onde o cantor original chegou, mas foi para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos meditar por alguns minutos na palavra do Senhor, no livro O Evangelho de Jesus segundo escreveu São João, capítulo de número 9. São João, capítulo de número 9, versículo... Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Glória a Deus. São João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 4. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo de número 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém? Glória a Deus. Eu quero usar como base para esta pregação
o versículo de número 4. É necessário, olha o que Jesus está dizendo aí, que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto, isso é Jesus que está dizendo, é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O versículo de número 1, hoje é um culto de missões, então a mensagem tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Falar de missões. Falar das necessidades do campo missionário. E há necessidades no campo missionário, na obra missionária, e muitas necessidades. Embora nós vivamos em um país de primeiro mundo, na terceira potência mundial, economicamente falando, há muitas necessidades aqui no Japão, no que diz respeito à obra missionária, à obra de Deus. O versículo de número 1 diz que Jesus estava caminhando. Jesus estava caminhando em direção a algum lugar. E ele viu um homem cego de nascença. Ninguém pode fazer missões de braços cruzados. Parado. Os irmãos estão se reunindo aqui. Os irmãos se reúnem nas igrejas, nos templos. Mas se eles quiserem alcançar as almas, tem que descruzar os braços e sair para fora. Isso é missões. E o versículo 1 diz que Jesus, caminhando, viu um homem cego de nascença. Olha aí uma outra característica. Ninguém pode fazer missões de olhos tapados ou de olhos fechados. Uma das características do missionário é que ele precisa ter os seus olhos bem abertos para enxergar as necessidades dos perdidos. Irmãos, nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, estamos cercados de pessoas que, assim como este homem, estão cheias de necessidades, cheias de problemas, cheias de angústias, cheias de tristezas. E nós precisamos ter a visão aguçada do Espírito de Deus, de Jesus Cristo, para também, assim como o nosso Mestre, sermos capazes de enxergarmos as necessidades daqueles que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, seja onde estivermos. O texto diz no versículo 1 que este homem, ele era cego de nascença. O versículo 2 mostra a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, uma pergunta um tanto estranha, né? O versículo de número 2, olha o que eles dizem. Mestre, Jesus ia passando, eles perceberam que Jesus havia olhado diferente para aquele homem, porque uma coisa é você passar a ver uma pessoa e você segue seu caminho. Mas eu creio que Jesus olhou para aquele homem de uma forma diferenciada. E isto impulsionou os discípulos a lhe fazerem esta pergunta: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Então eu entendo pelo texto que os discípulos conheciam aquele homem, porque eles sabiam que ele havia nascido cego.
conheciam a história daquele homem, que ele era colocado ali para mendigar, pedir esmolas. Não existia trabalho de assistência social, aposentadoria naquela época. A pessoa tinha que ir para os grandes centros e esmolar para poder sobreviver. E os discípulos então fazem esta pergunta a Jesus, e Jesus responde-lhes: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz que Deus é um Deus zeloso e que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que desobedecem a sua palavra. E os discípulos fizeram esta pergunta talvez com base neste texto, mas o versículo logo abaixo de Êxodo diz que Deus também é um Deus misericordioso, bondoso, compassivo, longânimo. E Jesus Cristo então fala para os discípulos, no versículo de número 4, da necessidade, da urgência de se realizar a obra de Deus, para que as pessoas, aquele homem, fosse alcançado pela graça, pelo favor de Deus. As pessoas naquele tempo, naquela época, a cultura, elas tinham o costume de atribuir a pessoa que padecia de um determinado mal, de uma determinada enfermidade, como este homem, as consequências de algo que seus pais haviam feito, como que uma... Será que os discípulos pensaram, pastor Alexandre, em reencarnação? Muitos creem na reencarnação, que a pessoa morre e ela retorna à vida em um outro corpo, e muitas vezes um corpo cheio de doenças, uma situação social difícil, como consequência de algo que ela fez no passado e agora está pagando. Será que os discípulos pensaram isto? Para terem feito esta pergunta a Jesus? O que estava acontecendo? Jesus, então, fala da necessidade daquele homem. É necessário que façamos, olha só, Jesus, ele englobou a sua igreja. O verbo fazer aqui está no plural. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Que obra? A obra missionária. A obra de Deus. Enquanto é o que? Dia. Porque a noite de Jesus. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que o nosso dia de vida, a nossa vida, ela passa muito rapidamente. E a noite se aproxima quando nossos serviços na terra cessarão para sempre. Portanto, devemos usar o tempo que nos é dado para servir o nosso Senhor satisfatoriamente. Hoje nós estamos aqui no Japão, mas amanhã não sabemos. Então nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu aqui nesta nação e fazermos algo em prol do seu reino, porque há necessidades. Há necessidades. Não apenas por parte dos imigrantes que vieram para cá à procura de trabalho, mas por parte também do povo oriundo desta terra. Os japoneses também precisam serem alcançados pela misericórdia de Deus, porque também é um povo sedento, é um povo que necessita de ajuda da parte do Senhor nosso Deus. E nós não podemos desperdiçar o nosso
tempo, a nossa permanência aqui nesta nação, sem aproveitá-lo na propagação do reino de Deus, na expansão do reino de Deus, na pregação da palavra de Deus, através do nosso testemunho. Você pode ganhar uma pessoa sem palavras, só pelo seu testemunho. Você pode ganhar uma pessoa, como disse aqui o irmão Inácio, um Jesus te ama. Pode mudar a vida de uma pessoa. Um Jesus te ama pode mudar o quadro, a situação de uma pessoa que muitas vezes está em angústias. Sabemos, irmãos, que nós imigrantes, quando chegamos aqui, é difícil o processo de adaptação. É difícil o processo de adaptação. Nós sofremos, nossos filhos sofrem, por causa da cultura, que é diferente. Já até estou aprendendo algumas palavrinhas, né? Hantai. É diferente, muda. Então, isto tem fragilizado muitas pessoas. Muitas pessoas estão aqui angustiadas, porque muitos deixaram seus familiares no Brasil, estão aqui sozinhos. Os filhos, a esposa ficou no Brasil, e eles estão aqui angustiados. Um alto desejo de suicídio, de desistir da vida, de parar com tudo. E nesta hora uma palavra da parte de Deus é essencial para estas pessoas. Nesta hora uma palavra do missionário, da missionária, do homem, da mulher de Deus, que conhece a Bíblia, dos projetos de Deus para a humanidade, é essencial para mudar a trajetória de uma pessoa. Aleluia! Você é essencial para Deus aqui nesta nação, para transmitir àqueles que estão à sua volta o plano de salvação de Deus para elas. Ver as necessidades das pessoas e fazer pouco caso, que é o que muitas vezes acontece. Os discípulos ali, eles não enxergaram, não olharam para aquele homem com misericórdia. Não foi um olhar. O olhar dos discípulos para aquele homem foi diferente do olhar de Jesus. Nem ele nem seus pais pecaram, disse Jesus, mas para que nele se manifestem as obras de Deus, para que ele seja alcançado pela misericórdia de Deus. Os discípulos queriam saber quem tinha pecado, se ele ou seus pais. E muitas vezes nós olhamos assim para o pecador. A pessoa está lá sofrendo, está pagando pelo que fez, está colhendo aquilo que plantou, tem que sofrer mesmo, é consequência do pecado. E muitas vezes nós não temos a compaixão de Jesus, o amor de Jesus, a visão de Jesus, em olhar para as pessoas necessitadas com compaixão, com amor, e dizer para ela: meu amigo, está difícil a tua vida, mas eu quero te apresentar alguém que pode mudar o curso da sua história, pode mudar a sua vida e te tornar uma pessoa diferente. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a visão que o missionário deve ter. Não uma visão avarenta, que muitas vezes muitos vieram para cá com um objetivo, e quando chegaram aqui, mudaram seus objetivos. Chegaram aqui com uma preocupação no coração pelas necessidades do homem distante de Deus. E agora a preocupação dele é outra, é juntar dinheiro para queimar o chão do Japão e voltar para o Brasil. Não se preocupa com a obra missionária, não contribui com a obra missionária, não investe na obra missionária, não ora pela obra missionária, não faz nada por missões. O negócio dele é fazer hora extra.
ele não fica zangado, porque olha para a igreja e vê uma igreja estática, parada, não preocupada com as necessidades do campo missionário, mas ele fica furioso quando não dá 2 horas de zangueô para ele. Qual tem sido a sua visão aqui no Japão? Eu estava ouvindo, mas a minha esposa, um testemunho do pastor David Wilkerson, um pastor americano cheio do Espírito Santo. E lá naquele seu testemunho ele dizia que Deus nos últimos dias haveria de levantar na Ásia, na Coreia do Sul e no Japão, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que fariam o diferencial na obra de Deus, na obra missionária. Será que nós não somos esta geração? Aleluia! Será que nós não somos estes que Deus mostrou ao pastor David Wilkerson há cerca de 30 anos atrás, do que Deus iria fazer nesta nação? Uma nação rica. Minha esposa me falou, olha, o japonês é difícil aceitar Jesus, mas quando aceita, é um povo que aceita convicto, morre, mas não nega o nome de Jesus. Vamos orar pelos japoneses. Aleluia. Vamos orar para que Deus apareça para eles. Havia uma tribo na África impenetrável. Os missionários que iam tinham que sair correndo, ameaçados de morte, e começaram a orar por aquela tribo. Havia um projeto evangelístico e começaram a orar para que Deus visitasse aquele povo. E quando os missionários chegaram lá e começaram a falar de Jesus, as pessoas saíram das casas dando testemunho. Ele passou aqui na minha casa ontem à noite, um homem chamado Jesus, entrou na minha casa e me falou do projeto dele para a minha aldeia. Eu quero receber este Jesus como meu Salvador. Vamos orar para Jesus aparecer ao povo de Rondim. Vamos orar para que Deus dê experiências espirituais a este povo, para que este povo seja impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus pode fazer isto. Saulo de Tarso era um homem difícil, era um homem duro, resistente ao Evangelho, perseguia a igreja, afrontava a igreja, mas no dia que ele se encontrou com Jesus, Paulo mudou. Aleluia. Se tornou o maior missionário de todos os tempos. Irmãos, o que pode mudar uma cultura, a cultura de Rondim, é uma cultura difícil, quase que impenetrável aos olhos humanos. As crendices deste povo, a fé que este povo tem no sobrenatural, no místico, é quase que impenetrável, imutável. São mais de 2000 anos de culturas. Só o Evangelho pode mudar a cultura desta nação. Mas você tem que pagar o preço através da oração, do sacrifício, através do teu testemunho, para que Deus haja nesta nação. Aleluia. Precisamos pagar o preço pela obra missionária. E eu não estou apontando para vocês, não. Estou apontando para mim também. Precisamos orar por esta nação, para Jesus salvar os japoneses, e a fé que eles têm em Buda, terem na pessoa bendita de Jesus Cristo, para a fé que eles têm nos escritos budistas, terem na palavra de Deus, que é luz para o cego, que é pão para o faminto e água para o sedento. Este povo precisa de Jesus. E Deus te trouxe para cá para dar testemunho de Jesus Cristo. Eu estou aqui há 1 ano e 8 meses, estou relutando para aprender o japonês. E estou estudando um livro que fala de missões. E o
Você precisa aprender a língua local. Você precisa estudar a cultura local e na cultura encontrar brechas, meios para entrar com a palavra de Deus, fazendo uso da cultura, mas sem mudar os princípios da palavra de Deus. O missionário precisa ter estratégias. O Espírito de Deus é quem nos dá estratégias. É o Espírito Santo quem nos dá estratégias. Porque Ele conhece as necessidades das pessoas. Depois Jesus vai, cospe no chão, e Ele começa a fazer lama com cuspe e terra e barro. Ele aplica nos olhos daquele homem que nunca havia visto. Nasceu cego. Quantos não nasceram cegos espiritualmente? Quantos não estão cegos espiritualmente desde o berço materno? Quantos japoneses não estão caminhando a passos largos para a perdição? Meus irmãos, aqui tem peruano, tem boliviano, tem muita gente precisando ouvir algo da parte de Deus. E Jesus diz para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Siloé, ou Selá, no hebraico significa enviado. Você é um Siloé de Deus. Aleluia. Nós somos os Siloés de Deus, os enviados de Deus, para mostrar àqueles que estão cegos a luz de Jesus Cristo. Aleluia. A glória de Jesus Cristo. E aquele homem teve sua vida transformada pelo poder de Jesus. Porque não é a religião que transforma. É Jesus que transforma. É o Espírito de Deus que transforma. Aleluia. O Espírito de Deus tem o poder de tirar o vício do homem. Aleluia. As crendices, as superstições. O Espírito de Deus tem o poder de transformar o homem, para que ele seja capaz de dar vista aos cegos. Aleluia. Irmão, Jesus não mudou. Ele é o mesmo. E Ele está aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Ele não mudou. Eu creio que o Jesus que abriu os olhos daquele cego, Ele está aqui para abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar as necessidades do campo missionário e fazermos algo pela obra de Deus. Aleluia. Ainda é dia, mas a noite está chegando. Nós temos oportunidade nesta nação de pregar o Evangelho. Estamos aqui num Caicã. No século XVI, quando os primeiros missionários jesuítas chegaram no Japão, foram crucificados dentro do mar, para quando a maré subir, matar afogado. Ninguém suportava o cristianismo aqui não. Hoje, temos liberdade de culto. E o que é que você está fazendo com a liberdade de adorar a Deus que Ele te deu? Deus que abriu esta porta. Deus abriu esta porta. Deus moveu terra e mar para abrir esta porta, para que o Japão hoje pudesse aceitar o Evangelho. E o que você tem feito? O que você tem feito pela obra missionária? Meu Deus. Eu não quero voltar para o Brasil. Você não queira voltar para o Brasil com 50,
milhões de ienes guardados, 30 milhões de ienes guardados. Agora vou tocar um negócio e viver a minha vida. Eu quero voltar para o Brasil, mesmo que seja com muito menos do que isto. Mas quando chegar no Brasil, eu deixei no Japão algumas pessoas servindo a Deus. Eu deixei no Japão alguns do caminho de Deus, no caminho da verdade. Hoje estão servindo a Deus por causa do meu testemunho, da minha palavra acerca de Jesus Cristo. Isto é o melhor. Isto é o melhor. O que nós temos feito pela obra missionária. O que nós temos feito pelas necessidades daqueles que estão à nossa volta. Já falei e repito, 30 mil irondins tiram a própria vida todos os anos. 30 mil. 30 mil. Por causa da cultura opressora, difícil até para eles, quando muitas vezes o erro não é aceitável, e eles, como solução, tiram a própria vida. Mas Jesus tem um plano para esta nação. Jesus tem um plano para este povo. Deus foi lá no Brasil, permitiu uma crise, para que o Elivelton estivesse aqui, para que o Valdisney estivesse aqui, para que o Chico estivesse aqui, para que a irmã estivesse aqui, para que vocês estivessem aqui, para que você estivesse aqui, para pregar a palavra de Jesus, aleluia, para anunciar a palavra de Jesus que transforma, abre a vista do cego, purifica o leproso, ressuscita o morto. A palavra de Jesus é poderosa para mudar a situação do homem, porque Ele mudou a minha, mudou a tua, Ele mudou a nossa, porque Ele é Deus, Ele é Jesus Cristo, Ele é nosso Senhor. Aleluia! Você é um Siloé de Deus. Não se conforme com uma vida fria, vazia, não diga Deus, move a minha vida, Senhor, faz eu sentir a dor do perdido, faz eu sentir a dor, Senhor, daquele que está caminhando para o inferno. Senhor, faz eu sentir a necessidade, o vazio de Deus, para que eu possa, Senhor, interceder por aqueles que estão perecendo, precisando ouvir a tua palavra. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o Senhor. Oh, meu irmão, você é um Siloé de Deus. Você é um enviado, uma enviada de Deus para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E perguntaram para aquele homem: quem fez isso por ti? Quem te curou? Quem te abriu os olhos? Ele não conhecia Jesus. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia Jesus. Era cego de nascença. E ele falou, eu acho lindo isso: o homem chamado Jesus cuspiu no chão. E disseram que ele fez lodo, passou nos meus olhos. E a única coisa que ele me disse foi: vai, lava-te no tanque de Siloé. Como eu conheço muito ali, apesar de cego, eu conheço ali a região, faz muito tempo que eu mendigo por ali, eu fui, dei meu jeito e fui, me lavei e agora eu estou vendo. Aleluia. Aleluia. Jesus é extraordinário. Jesus é extraordinário. Oh, que este Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo também nos use aqui no Japão, para também abrir os olhos dos cegos. Oh, meu Deus, o Espírito do Senhor, irmãos, quer fazer algo através de nós, da nossa vida.
São dias difíceis que a igreja enfrenta. Aleluia. Os piores dias da igreja no mundo são os dias atuais. Apostasia, esfriamento espiritual. E nós olhamos que o dia está findando, como diz Jesus. As nações estão alvoroçadas. Estão olhando até para o nosso país, para a nossa floresta. O dia está terminando e a noite vem, você não vai poder mais fazer nada. Você não vai ter mais liberdade para pregar, para cultuar, para adorar a Deus. Então aproveite a liberdade que Deus te deu hoje. E fala de Jesus para as pessoas. Mesmo que você seja ignorado como aquele homem foi depois da sua conversão. Mas fala, Jesus te ama. Às vezes a Chiró que estava lá trabalhando, passava uma mulher, dava para ver angústia no rosto, no semblante dela. E ela passava, eu falava, ei moça, ela olhava, Jesus te ama. Dava para ver uma mudança quando ela ouviu, Jesus te ama. Muda uma vida. Muda uma vida. O teu testemunho, um folhetinho que você dá, muda uma vida. Bendito seja o nome do Senhor. No meu trabalho atual tem um testemunho de Jeová. E quando eu cheguei lá, me falaram, o irmão me falou, e ele já veio para o combate, armado até os dentes. Qual é o nome de Deus para vocês? Eu, meu amigo, Deus não é um nome, Deus é um título. Eu falei, é Jeová. Ele é. E eu estou esperando eu pegar ele. Estou esperando, Jeová está falando, eu é. E Jesus, e dá para ver que eles não aceitam. É só Jeová, Jeová, Jesus. Não, Jesus é o Jeová. Eu, Jesus. E esses dias eu falei para ele, Emerson, tu já estudou o livro do Atos dos Apóstolos? Começa pelo capítulo 1 e 2. Atos dos Apóstolos. O que é? É os atos do Espírito Santo. Estuda que tua vida vai mudar. Aleluia. E ele está lá. E eu estou cercando. Porque o pescador é assim. Eu estudo sax ali na borda de um lago ali em Toyota. E eu vejo, Guilherme, um monte de gente lá pescando, não pega nenhuma piaba. Sabe por quê, Guilherme? Porque os peixes de lá comem catiringa, inseto. E eu lá, eu aprendi, tocando aqui. Bate água, bate anzol, nada. Eu, ai, catiringa, as bichinhas ficam voando na água, pastor Alexandre. Quando acende o peixe, uns peixes grandes, eu, vou vir pra cá com catiringa. Eu vou pegar vocês, assim é você, meu irmão. Aleluia. Estratégia. Aleluia. Tem muita gente aí só dando banho na isca, só molhando a rede, porque não tem estratégia. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos dá estratégia, a gente espera o peixe morder a isca, dar aquela corridinha e puxa para a terra. Estratégia. Vamos pedir para Jesus nos dar estratégia, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos pedir. Quem dá estratégia, igreja? É o Espírito Santo. Eu não sei pregar, irmão Elivelto. Jesus vai te dar estratégia, vai te tornar uma pregadora. Eu não sei cantar, irmão. Jesus vai te dar estratégia, vai te ensinar a cantar. O Espírito de Deus vai te ensinar, vai te capacitar. Eu não sei testemunhar, eu não sei fazer nada para Jesus. Pois é bom que Jesus vai organizar e colocar as coisas tudo do jeito que Ele quer na tua vida, para que você se torne um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então começa a pedir a Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Você pode curvar a sua cabeça e falar com Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Glória ao seu nome. O que você está precisando? O que você quer? Você quer ser um ganhador de alma? Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que te capacita. É o Espírito Santo de Deus que te dá estratégias, meios, condição de alcançar o pecador. Aleluia. Glória a Deus, ó Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Precisamos, Senhor, de estratégias para ganharmos
almas para o teu reino, Senhor. Aleluia. Precisamos estar cheios de Ti, Senhor, da Tua graça. Aleluia, meu Pai. Senhor, nós muitas vezes temos perdido o foco, Senhor. Temos focado outras coisas e temos esquecido, Senhor, das necessidades do campo missionário. Mas eu te peço, Jesus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Jesus, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar, Senhor, a necessidade dos perdidos. Senhor, olhamos muitas vezes com um senso crítico, de desprezo. Não nos preocupamos com as necessidades, Senhor, daqueles que estão à nossa volta. Mas que haja, Senhor, em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que o mesmo sentimento que houve nos missionários possa haver também em nós, Senhor. Capacita o teu servo para fazer a tua obra. Aleluia. Capacita a tua serva, Senhor, para fazer a tua obra. Dá dons espirituais. Revela a tua palavra. Revela a tua palavra. Revela os teus mistérios. Batiza com o teu Espírito. Ou que o teu Espírito revista o teu servo, a tua serva. Ou que o teu Espírito haja na nossa vida, para que possamos, meu Deus, sermos capazes de fazer a obra missionária, a obra de Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, acende uma luz. Acende uma luz. Acende uma luz, Senhor, em nossos corações que estão enegrecidos pelas preocupações deste mundo, Senhor. Coloca em nossos corações a preocupação com a obra missionária, a preocupação com os perdidos, Senhor. Abençoa o pastor Alexandre, abençoa este ministério, abençoa esta igreja, abençoa os irmãos, abençoa, Senhor, aqueles que tem, Senhor, ajudado teu filho a fazer, Senhor, a tua obra, Pai. Esta porta que o Senhor abriu para que as pessoas possam entrar por ela e serem abençoadas por Ti. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha agir, Senhor, neste lugar, através dos teus filhos, ó Pai, e muitos, Senhor, possam ser abençoados por Ti. Aleluia. 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 Você é um enviado de Deus. Nós fomos enviados por Deus no Brasil, para o Japão, aleluia, aleluia, para um propósito, para um projeto, aleluia, aleluia. Deus conta com você, Deus conta com você, Deus conta com o seu testemunho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus conta com você. Abra a sua boca, fale de Jesus, dê testemunho de Jesus, que Ele fará maravilhas, Ele fará uma grande obra através do teu testemunho, através da tua pregação, através da mensagem de Deus, através dos teus lábios. O Espírito do Senhor convencerá os pecadores, aleluia, do seu erro e os trará para a sua luz gloriosa. Você é um Siloé de Deus. Você é um enviado de Deus. Tenha esta consciência, tenha esta convicção. Eu vim para o Japão como enviado de Deus, vim para trabalhar, é verdade, mas aqui Deus também me trouxe para dar testemunho da verdade, para através de mim salvar muitas vidas. Não perca isto, não perca esta convicção. Continue buscando ao Senhor, e Ele continuará te usando nesta nação para dar testemunho do seu nome, porque você é um enviado, uma enviada de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos ajude,
que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e não nos deixe perder o foco e o real objetivo de termos vindo para cá, em nome de Jesus Cristo. Podemos assentar. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe a vida do pastor Alexandre, dos obreiros, da missionária Ana Paula, de todos nós, que o Senhor nos ajude a dar continuidade na sua obra. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.